Salve, salve, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do meu canal. Meu primeiro vídeo. Confesso a vocês que eu sou um pouco tímido, mas vou tentar ser o mais claro possível. Meu nome é Elias, sou do Rio de Janeiro, tenho 36 anos, vim parar nessa cidade maravilhosa que se chama Porto. E aqui tô tentando acostumar em câmera e olhar pro celular. Câmera e olhar pro celular. Venho compartilhar com vocês algumas novidades que eu vou ter aqui no canal. Começando agora, acredito que tenho muito que aprender, né? Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu venho passando, algumas coisas que eu já passei, algumas novidades, algumas alegrias, algumas tristezas. Ser imigrante não é fácil, não é fácil. Deixar tua família, pai, mãe, às vezes filho, mulher, não é o meu caso, né? Mas é complicado por um sonho, por um objetivo, né? Que a vida é feita de sacrifícios, então assim, chegar e fazer acontecer com sol, com chuva, com trovoada, com saudades, com alegrias, com tristezas, vitórias, derrotas, mas sempre focado num propósito, que eu acho que é o mais importante. O intuito do canal é simplesmente dizer, mostrar algumas coisas que eu queria que compartilhassem comigo quando eu vim pra cá e não compartilharam, né? Ou também talvez eu não tenha buscado da melhor forma, mas mostrar pra vocês um pouco, né, que não tem como expor a vida toda aqui também, mas um pouco do que é ser imigrante, um pouco também da minha vida. Vão ter algumas entrevistas com algumas pessoas, algumas realidades, né? Cada um tem a sua realidade, então a realidade minha hoje não é a mesma realidade minha de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, de um ano atrás, mas acredito que o meu foco continua o mesmo, né? E vão ter muitas histórias, vão ter algumas viagens, tentar desbravar o máximo desse país chamado Portugal. Sou muito grato, né? Sou muito grato primeiramente a Deus por ter saúde, né? Pela minha família, pelas portas que foram abertas. Muito grato também ao país que me recebeu, né? Tem que ser justo, entendeu? Aqui eu não tô aqui para criar polêmica, jamais. Ser grato também a algumas pessoas que entraram no meu caminho aqui, alguns amigos, algumas experiências que eu achei que são interessantes, pessoas que se diziam amigos também. Como tudo na vida tem os seus altos e baixos, então eu acho que seria ideal. Algumas histórias que algumas coisas que eu passei, algumas histórias que eu tenho para contar, eu acho que tem muito para ajudar algumas pessoas que pensam em um dia imigrar, né? Cada país tem sua cultura, né? Cada lugar é lugar. Então, eu acho também que muitas coisas vai muito do que você aprendeu, do que você é como ser humano, sabe? Então, assim, acredito muito naquela lei do retorno, que você faz, que você paga. Então, não sou um cara perfeito, mas tento, né? Eu tento ter um equilíbrio nas melhores coisas possíveis, nas melhores decisões. Estamos sujeitos a errar, acertar, mas a vida aqui tem me ensinado muito, sabe? Tenho crescido bastante como pessoa, como ser humano. Tenho 36 anos, vim do Rio de Janeiro, vim em 2023, 7 de abril de 2023, foi o dia que eu, primeira vez, voei de avião. Eu tinha trabalhado no Brasil, embarcado, assim, era helicóptero, então não é a mesma coisa, né? Mas avião foi a primeira vez, foi uma experiência incrível, parecia que o coração queria sair pela boca.
Ao mesmo tempo, dúvidas, incertezas, medo. Eu lembro que quando eu estava no aeroporto, né, no Brasil, e eu cheguei, não sabia nem despachar mala. Cara, eu fui com as minhas malas dentro do avião, a de 10, a de 23, a mochila. Eu vim para uma agência, né? Então, e ela falou, você tem que despachar as malas e tal, fiz aquele procedimento todo, e eu sem noção, assim, de algumas coisas, sabia o que tinha de fazer, mas não sabia como fazer. E medo de pedir informação, e uma confusão. Foi uma experiência, assim, muito gratificante, que quebrou um tabu, né, de aeroporto que eu tenho e tal. Eu sou muito fã de avião, não sou. Beleza, helicóptero, tranquilo, trabalhei anos, né, embarcando, então ia de helicóptero, mas eu não sei qual que é pior, mas acho que o avião ainda é pior. Mas enfim, é um dos transportes mais seguros do mundo, né? E a minha jornada ao chegar aqui foi incrivelmente, foi muito fantástica, né? Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, tava frio ainda, um pouquinho do frio, né? E cheguei, desembarquei, passei pela imigração, e na hora que tem aquele lugar ali, que esqueci o nome, que pega as bolsas, como eu vim com as minhas bolsas, eu não passei ali, eu olhei a esteira e tal, já fui pro corredor, aí eu sei que assisti a vários vídeos, né? Tinha alguns agentes, né, ainda que ficavam naquele túnel que dá acesso ao outro saguão, que fica Uber, táxi, enfim. Eu lembro que ainda tinha que passar por ali, logo após de passar pela imigração. E eu lembro que eu vi alguns vídeos que o pessoal falava, passa por aqui e tal, mas se tiver, tenta deixar algumas pessoas ir na frente, você vai por trás deles, que se pararem eles, você tem a chance de passar por aqui ainda e tal. E eu fiz justamente isso, com medo, esperei um casal ir na frente, meti no telefone, eles falam telemóvel, o casal foi, eles pararam o casal e eu passei pro lado, fui embora. E foi uma loucura, cara, foi uma loucura, por conta de internet, né, o Wi-Fi no aeroporto e tal, e Uber. E a primeira impressão que eu tive quando eu pisei fora do aeroporto, eu comecei a ver uns carros diferentes, uns carros, pareciam os carros dos Transformers. Cara, e eu fiquei assim, nossa, velho, a ficha tava começando a cair, sabe? E é engraçado que antes da pandemia, quando eu trabalhava embarcado, eu tentei ir para os Estados Unidos. Só que eu trabalhava embarcado, 15 dias alto mar, 15 dias em terra, onshore, offshore, aquela coisa toda. E como eu era mais jovem, tava ganhando bem pra época, solteiro e tal, né? Antes de entrar no relacionamento, enfim. Eu tava ganhando bem, e desembarcava, ficava 15 dias. E eu lembro que eu comprei meu primeiro carro, quando eu cheguei em casa e tal. E eu sempre pensei em conhecer a Suíça e Estados Unidos. Ali, Califórnia, Nova York, enfim. Sempre foi um sonho conhecer a Suíça e Estados Unidos. E eu lembro que quando eu trabalhava embarcado, eu só pensava em gastar dinheiro. Descia, gastava. Aí quando eu comprei meu carro, meu primeiro e único carro, eu lembro também que muitas pessoas se aproximaram, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sempre fui um cara que tive uma adolescência muito boa, né? Vim de uma família cristã, enfim, então tive muitos amigos, muitos conceitos, muitos princípios. E, claro, não sou perfeito.
E depois de um determinado momento fui seguindo o meu caminho, enfim. E eu lembro que quando eu conquistei, né, o primeiro carro, foi pelo consórcio, enfim. Eu lembro que se aproximaram tanta gente, assim, cara, que foi gente pra fazer isso, fazer aquilo, gente que... Às vezes eu ia à praia, da minha casa à praia no Brasil, é mais ou menos uns 10, 15 minutos. E às vezes eu ia caminhando, sabe? Não tinha carro. Eu era de bicicleta, o meu primo me dava uma carona de moto, eles falam boleia, né? E eu lembro que era muito... Eu era muito feliz, apesar de tudo, eu era muito feliz. E não que eu não seja, mas assim, a minha vida sempre foi um pouquinho eu por mim mesmo, sabe? Um pouquinho independente. Eu que paguei minha carta, terminei os estudos e tal, um pouquinho mais tarde, né? Eu lembro que a época de adolescência não, a época de criança mesmo, eu era muito bagunceiro, repetia na escola, e aprontava, era muito brigão, um pouco. Era brigão na rua, mas naquela época também não tinha tanta maldade como hoje, né? Então hoje a maldade tá reinando muito, não só no Brasil, e acho que em todos os lugares. Claro, tem lugares que a proporção é maior. Mas sempre foi muito independente. Estou tentando resumir um pouquinho da minha história, da minha personalidade até chegar aqui. Vão ter outros vídeos, então é só tentando resumir. E esse é o meu primeiro vídeo, então eu queria resumir bastante coisas. E eu era muito independente em relação a algumas coisas. Então, assim, meus pais, né, sempre lutaram por mim, por minha irmã, trabalharam bastante. Eu sou muito grato a isso, né? Eternamente grato às pessoas que ajudaram a gente. A época que a gente foi para Cabo Frio, Peró, pessoas ajudaram a gente. Isso é uma outra história. Mas para vocês terem noção, a gente chegou a morar em casa que a porta tinha uma escora, a janela tinha uma escora, não tinha janela, tinha um espaço, mas não tinha a janela em si, sabe? Então, assim, para você ver o nível de carência que a gente era, né? Hoje eu me sinto rico, eu me sinto milionário, e não é de dinheiro. Então, assim, eu venho de uma família humilde, né? Da correria, e o que eu puder fazer para ajudar eles, os meus de verdade, né? Eu vou fazer. Abrir mão de muita coisa para estar aqui, né? Abrir mão de muita coisa para minha vida, né? Sou um cara que amo criança. Hoje eu não tenho filhos, não tenho compromisso, não tenho esposa, não tenho namorada, não tenho nada. Só que eu amo criança. Então, assim, os meus amigos... E a minha irmã também não tem filho. Eu tenho 2 irmãs. Nenhuma das 2 tem filhos. Só que os meus vizinhos têm filhos. A galera ali da minha idade, de 89, 90, 91, até mais jovem, a maioria tem filho. 1, 2, mas eu não tenho. E era uma coisa que, tipo assim, é uma coisa que eu sempre quis ter, sabe? Só que abri mão de muita coisa para estar aqui, para viver um pouco desse sonho, né? Tenho meus objetivos, tenho foco, estou focado em algumas coisas, tenho meus planos, continuo abrindo mão de muita coisa para estar aqui, né? Portugal tem me feito muito bem, o Brasil também me faz muito bem. Não tinha uma vida ruim quando era, né? Depois que eu comecei a entender sobre o mundo, como é que era a vida, como saber o que entra, o que sai, administrar dinheiro e trabalhar. Mas eu acho que um país completa o outro, sabe? É uma coisa que o Brasil não tem, que aqui tem, sabe? É uma conexão, assim, de uma paz, é uma tranquilidade, assim. Tô falando em questão de segurança. Tem seus problemas? Tem. Tenho visto vários relatos de facções que estão chegando e tal. Isso aí é coisa de autoridade. Então, assim,
Quem vive bem no Brasil, sem mexer com coisa errada, vai viver bem em qualquer lugar. O negócio é você não se corromper, entendeu? A criminalidade está em todo lugar, entende? Vai muito da pessoa, né? Em querer se envolver ou não, né? Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que com quem você anda também, o teu ciclo de amizade te induz a muito a seguir um caminho que você não pertence. Então, assim, a minha família, eu tenho uma base muito boa familiar. Não é uma família perfeita, tem seus arranca-rabos, né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma base muito boa, né? Então, Portugal foi um país que eu escolhi, né? Eu tentei dar entrada no visto dos Estados Unidos, cheguei a fazer, tal, fui reprovado, enfim, parará. Eu acho que Deus tem uns planos, nós temos nossos planos, mas Deus tem uns planos melhores para nós, e às vezes a gente não entende, né? E alguns processos que eu passei no Brasil me decepcionaram tanto, né? Em relação à amizade, relacionamento também, enfim, são coisas que é do ser humano, você tem que passar por isso. E não vai me matar. E não vai me matar. Não sou o primeiro, não sou o último. Mas isso foi primordial para ter uma saída, um motivacional a mais, sabe? Para sair do país. Sendo que eu já tinha antes. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade, vim para Portugal, especialmente aqui no Porto. Tinha uns colegas que moram mais acima, outros de Portugal, mais ao norte, outros mais ao sul. E quando eu cheguei aqui, já fiz amizade no hostel, fiquei morando no hostel, né? Dividia quarto, eu e mais 3 pessoas, num quarto. Tinha 2 banheiros, chama de casa de banho. Enfim, já fui fazendo amizades com os paulistas, tinha uns caras paulistas, né? Tinha um baiano, tinha uns caras da Argélia, se não me engano. Enfim, eu acho que eu tive muita sorte em conhecer esses caras que me ajudaram ali no começo, sabe? Uns já foram pro Brasil, enfim, outros estão por aqui, né? E a experiência que eu tô tendo aqui é uma experiência única, né? Cada um tem a sua realidade. Tô crescendo, tanto espiritualmente, né? Tanto financeiramente, não vou negar. É devagar. Então, mas você ficar prostrado também, não querer aprender alguma coisa, e isso também te atrapalha. Certas amizades, como aqui, como no Brasil, também te atrapalha. Mas eu penso assim, hoje o nosso país, que eu falo o Brasil, tá tão complicado por conta de política, por conta da violência. Eu penso sim, um dia voltar pro Brasil, né? Vai ficar para um próximo vídeo. Mas enquanto meus pais estiverem bem de saúde, e eu tenho uma data específica para voltar ao Brasil, a não ser que alguma coisa mude aqui, né? Alguma coisa mude aqui, assim, dentro de mim, entende? Adoro Portugal, amo. Obrigado, Portugal, por abrir as portas. Mas eu penso sim um dia voltar para o Brasil. Tenho meus planos lá, invisto no Brasil. Eu não invisto em Portugal, eu invisto no Brasil, porque eu penso em voltar para o Brasil. Penso sim um dia ir para um outro país, ter a experiência de ir para um outro país para trabalhar, mas com a minha residência sendo aqui em Portugal. Eu me identifiquei muito aqui, principalmente aqui no Porto. Aqui tem restaurante brasileiro, aqui tem pagode, aqui tem samba, aqui tem igreja, aqui tem de tudo. Tem de tudo, muito evento. Teve um evento agora de forró, festa nordestina e tal. Então, assim, isso para quem tá sozinho, veio sozinho, né? Isso para a saúde mental, ter essa conexão com pessoas, para mim, é muito importante e me faz muito bem, entende? Apesar de ser um pouco tímido,
mas eu ainda acredito que eu tenho uma facilidade de fazer amizade. Então aqui vai ter muita gente para te abraçar, vai ter muita gente para te atrasar, vai ter muita gente te pedindo dinheiro, tem muita gente doente, né? A vida de imigrante aqui é uma vida que tem, principalmente o primeiro ano, é muito alto e baixo. Então assim, o seu psicológico conta muito. Não venha com pouco dinheiro, cara. Não venha. Não acredite em todo mundo. Tantos brasileiros, tantos portugueses, em pessoas, independente de nacionalidade. Mas eu tô falando brasileiro porque as minhas maiores decepções foram aqui quando foram com os brasileiros, né? Tô falando em questão de financeiramente. Sempre fui um cara bem controlado. Quem me conhece sabe que eu sou um cara bem... Não sou mãe de vaca. Eu compro aquilo que eu tenho vontade, né? Claro, se eu estiver precisando, mas se eu tenho um plano lá na frente, eu dou uma segurada. Eu sou assim. Quero ir ao Brasil, meu irmão. Vou fazer o que tiver de fazer até determinado mês, depois eu dou uma segurada, porque eu faço conta, minha vida é assim. Faço conta, não sou pão duro. Só que eu tenho objetivos. Eu quero chegar a determinados valores que no futuro, né, próximo, 5 anos, não quero estar trabalhando para os outros. Trabalho feriado hoje, trabalho sábado hoje, para amanhã não estar trabalhando para os outros. Entendeu? Invisto no Brasil, em fundos imobiliários, estou aprendendo, estou começando, mas eu acho que eu estou indo no caminho certo do que eu quero chegar a nível. Tem 30%, então hoje se você me perguntar, Elias, tu tem dinheiro? Eu falo, não tem. Dinheiro meu é tudo investido. Assim, no Brasil. Aqui, manter a minha reserva para eu me manter. Caso aconteça alguma coisa, eu trabalho a hora. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho de onde eu tirar para mim. Porque eu aprendi que eu estou caminhando sozinho. E as pessoas têm que aprender a caminhar sozinho. Não é que eu não dependa hoje de alguém, né? Hoje, eu aprendi muito aqui que eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, assim, eu consigo diferenciar, eu falo muito isso. Quem é colega, amigo e conhecido. Tanto aqui quanto no Brasil. Então, assim, cada um tem a sua realidade, entende? Então, assim, eu vim num propósito. Resumindo, é basicamente isso. Tenho planos de um dia voltar para o Brasil. Tenho planos, aproveitei a oportunidade que Portugal abriu, né? Vim. Estou conhecendo alguns países. Consegui conhecer a Espanha, né? Consegui uma parte da Espanha, que aqui acima, em Vigo. Consegui ir a Londres, Inglaterra, muito lindo, cara. Nossa, coisa... Não é que aqui não seja, desculpa, mas é interessante. E vamos, não tenho pressa, eu tenho um objetivo maior, mas com certeza virão outras viagens, virão várias entrevistas, como eu falei, e seja bem-vindo ao meu canal, espero que gostem. Vou tentar ser o mais cordial possível, não expor tanto a minha... vamos dizer assim, a minha opinião sobre alguns determinados assuntos, mas é isso. É um canal novo, bem humilde, deu pra ver. Ainda vou conseguir associar a relação à câmera e olhar pra tela. E é isso, espero que vocês gostem, vai vir bastante novidade. Espero que vocês curtam o meu canal. Aceito opiniões, dúvidas, se eu puder tirar, claro, vou tirar. Se eu falar que eu não sei, mas eu posso buscar, né, informações e tal, com outros amigos. E ajuda meu canal aí, pô, tô começando agora, tá bom? Prometo melhorar, prometo melhorar por vocês e por mim também, tá bem? Então é isso, basicamente é isso. Ajuda o canal do Pretinho, né? Humildade sempre, vamos conquistando. Claro que algumas coisas eu não posso antecipar aqui no canal, algumas coisas tem que deixar acontecer, porque eu acredito muito
que nem todo mundo torce por você, entende? Nem todo mundo que está à sua volta torce por você. Às vezes eles só querem saber o que você está fazendo para eles se anteciparem, ou te atrasarem, ou jogarem palavras negativas. Então assim, foco, determinação, muita, mas muita fé em Deus, entende? Eu tenho muita fé em Deus, apesar de não seguir completamente os caminhos que eu fui ensinado, mas eu acredito muito, muito em Deus, sabe? E nos momentos mais difíceis aqui, nos momentos de alegria e de tristeza, eu sempre tive uma resposta com Deus, sempre tive uma conversa com Deus, sabe? Então assim, acredito muito, tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus. E é isso, estamos seguindo, meu propósito está caminhando, a única coisa que eu peço a Deus é dar saúde, para mim, para os meus, e vamos ser felizes. Para quem é tímido, até que falei bastante. Tá bem? Até a próxima. E obrigado. E ajude aí o Pretinho. Tamo junto. Beijão no coração. Abraço.